Este livro teve previsto ter saída simultânea aqui no Brasil. A vantagem de ter saído aqui só passados 3 anos foi que eu tive tempo de dar uns retoques, fazer um retoquezinho, sobretudo num capítulo que é muito importante, digamos, representa a primeira tentativa de reunir toda a família pessoana, das subpersonalidades pessoanas, num único espaço, porque eu consegui reunir mais de 150 nomes de subpersonalidades e de pseudónimos de pessoa que ele distinguia, e é exatamente que reside a chave do valor e do interesse da heteronimia, que ele distinguia os 4 heterónimos, e ouviram bem, eu estou a dizer 4 heterónimos, não são 3. Nós passamos a vida a ouvir falar de 3. Eles eram 4. E o problema reside exatamente em saber quem é o 4, ou quem foi o 4. Eu não esperem que eu resolva o problema, porque eu não tenho solução para ele. De momento, pelo menos. Mas coloco a hipótese do 4 não ter sido poeta. Porque há outros indícios noutros textos da Pessoa nesse sentido. Mas pronto, independentemente disso, aquilo que interessa, quanto a mim, é, primeiro, neste livro, a reunião de tantos textos pouco conhecidos, ou dispersos, ou desprezados de Fernando Pessoa, no mesmo sentido, portanto, no sentido de iluminar o seu pensamento hermético e a sua vida também, que foi vivida muito debaixo desse signo, muito mais cedo até do que se julga. Tudo no Pessoa derivava da mesma fonte, até o nome da tipografia que ele inventou, tudo derivava da mesma fonte. E essa fonte era exatamente o hermetismo, sobretudo a partir do momento em que ele descobriu, e foi isso que o salvou. Já não foi a tempo de salvar o Marshal Carneiro, que padecia do mesmo mal, vou chamar assim, quando ele tomou consciência daquilo que efetivamente se passava com ele e que era explicável e não apenas uma doença, como uma patologia, como até então ele tinha querido que fosse, porque outros assim o diziam. Não é? O Pessoa, durante muitos anos, ele próprio andou à procura de soluções para o seu caso e para o caso do Marshal Carneiro. Ambos padeciam do mesmo, de uma consciência muito, vamos utilizar uma palavra utilizada por outro indivíduo contemporâneo deles, que percebeu o que se passava com ambos, embora estivesse depois desgarrado, mas Raul Leal, que falava do vertiginismo. Ora, dessa vertigem imensa que passa por viver num plano que não é este. E ter constantemente este à vista. Isto é complicado dizer-se, é complicado talvez até mais dizer-se do que entender-se, mas é isso que se passa com algumas pessoas. Com algumas pessoas, a palavra é essa mesmo, com algumas máscaras, com alguns sinais que nós vemos na rua, com outros gostos que nós vemos na rua, mas que na realidade têm a sua verdadeira expressão num nível distinto, não nesse físico tal e qual, no qual se apoiam e no qual muitas vezes têm que forçar certo tipo de comportamentos para continuar ligados a ele. Dois personagens que eu, aliás, na minha introdução cito e ponho em paralelo, a Blavatsky, a Helena Blavatskaya e o Fernando Pessoa, tinham capacidades idênticas, morreram da mesma doença, fumavam, bebiam de uma forma compulsiva. Fumar e beber, para quem era, por exemplo, no caso da Pessoa, nós não temos essa informação, mas no caso da Blavatsky temos, não é? Para quem era vegetariano, era uma coisa extravagante. Depois fumava charuto, não é cigarro, não é? Charuto. E portanto,
Pois, é um caso. Ambos tinham o mesmo dom, vamos chamar assim, que é o dom de, exatamente, situando-se nesse nível da vertigem, terem conseguido criar um canal que lhes permitia, ao nível mundano, a este nível em que todos nós nos achamos, hoje exprimir aquilo que era a sua missão. E, evidentemente, que de forma diferente. Portanto, aquilo que eu posso concluir é que muita da obra de Pessoa, que é ou tem sido interpretada como mera literatura, também é literatura, mas é mais do que isso. Ou seja, literariamente é muito apurada, mas, na maior parte dos casos, é mais do que literatura. São registros de estados de alma, são registros de experiências do lado, exatamente. Aliás, curioso, porque é que ninguém nunca publicou os projetos de Pessoa, organizando os poemas e os textos de Pessoa, tal como ele próprio deixou delineado? Ele deixou delineado algumas publicações com poemas e com textos específicos, a que chamava, curiosamente, e eu reutilizo adoto essa designação, experiências de ultrassensação. Isto tudo, não precisamos de mais. Não vale a pena andarmos a arranjar soluções psicológicas. Aliás, ele de uma forma muito diga até, relativamente ao Gaspar Simões, que era um homem, pronto, que não percebeu muito do que se passava com a pessoa. Ele dizia, eu escrevi outros poemas do género, mas não lhe interessam. Não tem interesse psicológico, portanto não lhe interessam. Porque o Gaspar Simões reduzia tudo à psicologia, não é? Era um psicologista nato e reduzia tudo à psicologia. Portanto, não interessava. Ele dizia mesmo assim, não interessa, não tem nada a ver com a psicologia, isso não tem interesse psicológico. O interesse é o outro, mas paciência. Outros haverão de entender. E, portanto, por exemplo, o famoso poema Episódios da Múmia, não precisávamos citar outro poema, bastávamos citar esse para procedimento, mas para além da literatura, estão ali descritas experiências várias, de vários tipos. Aliás, eu no livro, depois de algumas anotações que faço, nos textos de Pessoa, algumas anotações que faço, lembro ou chamo a atenção para alguns pormenores que podem ajudar a compreender o texto. A Pessoa, evidentemente, escrevia certos textos, presume-se, para ele. Era uma espécie de arrumação mental que faria, muitas vezes, e portanto escreve textos para si, não precisa estar a explicar pormenores que eu conheço. Evidentemente, para nós que não conhecemos esses pormenores precisam ser explicados. Mas, ou pelo menos precisam ser ilustrados. Mas há referências vastas a vários daquelas entidades que povoam esse espaço vertigínico que separa o aquém do além e que era habitado frequentemente pela Pessoa nas suas experiências por exemplo, astrais e noutras experiências de outro tipo, de outro pendor, não exclusivamente astral. Francamente, e desculpem-me dizer isto, mas há certas coisas que só se entendem passando por elas. E, portanto, há certas coisas que não são explicadas. Bem, este trabalho, o meu trabalho inicial, que precede toda a antologia, é um trabalho com muitos anos. Eu estou com 61 e a primeira vez que eu apresentei, não, evidentemente este texto, mas um texto que serviu de semente, que serviu de germe a este, foi na faculdade, portanto tinha os meus 20, 21 anos. E levei tareia a toda a gente. Digamos que o fundamental do meu texto inicial mantém-se, rigorosamente. Levei tareia a toda a gente. Fui apenas defendido por um professor, que era um padre jesuíta chamado Manuel Antunes. Foi quem percebeu, foi o único a perceber onde eu queria chegar. Talvez também por experiência vivida, não é? E, portanto, a partir daí, este trabalho ficou em pousio, como se costuma dizer, e há uns anos decidi que seria a altura de voltar a ele, porque
lendo e ouvindo muita gente falar sobre Pessoa, percebi que havia alguma coisa mais a dizer acerca dos heterónimos. Bem, o assunto, portanto, é um assunto vasto, vão ter a oportunidade de o abordar e de o seguir nos vários passos em que eu construí. Uma coisa, no entanto, eu preciso dizer, e não quero amassar-vos com isto, certamente a leitura será mais interessante do que esta minha intervenção, mas uma coisa eu vos quero dizer, porque isso foi um assunto que foi abordado, inclusive, nos lançamentos no Brasil, onde o Pessoa é um personagem muito bem visto, está na moda, e uma das perguntas que as pessoas fazem frequentemente, aliás, porque há texto de Pessoa nesse sentido também, é se tudo isto não é explicável apenas por um mediunismo simples, digamos, básico, se ele não era espírita. É a pergunta, então a Pessoa não era espírita? Bem, e esta questão é uma questão que é mesmo importante. Eu depois dei-me conta que era mesmo importante. Depois de me fazerem as perguntas, eu já tinha mais ou menos resolvido, mas percebi que se calhar era melhor ir um pouco mais além. Realmente o Pessoa foi espírita. Ele próprio o confessa em cartas que escreveu, a célebre carta à tia Anica, não é? Em que ele diz, bem, até fizemos experiências não de espiritismo, no meu sentido do termo, mas de paraespiritismo. Mas, quando ele escreve essa carta, ele já não é espírita. Já tinha deixado de ser, aliás, na carta mostra que já não é espírita, já percebeu que o caminho dele é outro nível. E, efetivamente, pode-se falar, tecnicamente, pode-se falar de mediunismo, mas não se pode falar de espiritismo ou de mediunismo espírita. São coisas distintas. E, normalmente, essa confusão é feita porque as pessoas falam-se de mediunismo e, imediatamente, a associação é feita ao espiritismo. Não. Há um mediunismo que é espírita e há um mediunismo que não é espírita. É aquilo que a Pessoa diz, ou aquilo que ele chama os sentidos inferiores, os sentidos superiores. É aquilo que, na tradição hermética, se chama, e oriental, se chama os sentidos superiores, sentidos inferiores. Rigorosamente. Portanto, a Pessoa traduziu para o português essa expressão. Que ele encontrou pela primeira vez, e foi isso que fez o clique, encontrou pela primeira vez, é um livro que, se não leram, vos aconselho a ler, na voz do silêncio, foi traduzido por ele. Na tradução dele. Na tradução dele, exatamente. Exatamente, porque ele faz anotações também na tradução. E nas anotações que ele faz na tradução, ajudam inclusive a perceber o caso dele. Ou seja, ele estava a traduzir e percebeu, é isto. E ele aproveitou o ensejo para fazer umas anotações onde explica exatamente a diferença entre sentidos superiores e sentidos inferiores. Bem, e portanto, é complicado já explicar agora o que é isto, onde é que esta divisão se faz, não é? Mas, para quem pratica, por exemplo, yoga, há uma forma de explicar isto. Para quem não pratica yoga, há outras formas de explicar isto, ou não há forma nenhuma de explicar isto. Mas, para quem, por exemplo, pratica yoga, na yoga há certos exercícios que concentram a energia em determinados pontos-chave do corpo, em determinados chakras do corpo, não é como se costuma dizer na tradição oriental. Bem, isso passa-se a um determinado nível quando estamos a utilizar os sentidos inferiores, mas quando estamos a utilizar os superiores, os pontos de concentração são outros, são completamente diferentes. E aí que está a diferença fundamental. E isso passa-se em todas as tradições, não é apenas na yoga. Eu usei a yoga porque é talvez a parte mais conhecida desse exercício, não é? Mas há outros, todas as tradições, até a Igreja usa exercícios desse género. Pode não usar hoje à vista, mas em certas circunstâncias mais internas há certo tipo de orações que são dirigidas de determinada maneira na tradição cristã e até na tradição católica. E, portanto, isso tem... a Igreja conhece estas coisas todas. Quis, talvez, por razões de segurança sua, afastar-nos delas. Mas conhece todas estas coisas. É pela mesma razão, por esta mesma razão, que quando alguém era entregue ao braço secular pelo Santo Ofício, isto é, quando alguém era condenado à morte pelo Santo Ofício,
havia duas maneiras de morrer. E eles sabiam perfeitamente qual era a diferença. E quais as consequências das duas maneiras de morrer. Morria-se fora do fogo ou no fogo. Morria-se garrotado, sendo queimado após morrer, embora imediatamente após morrer, ou morria-se no fogo. E estas duas formas de morrer faziam a diferença. Ainda hoje fazem, embora nós não queiramos prestar muita atenção a isso, mas, por exemplo, hoje nós temos um processo que poderia beneficiar muito de um conhecimento melhor destas matérias, que é a cremação. A cremação é feita normalmente no mesmo prazo em que se faz a inumação. Não devia ser assim. Devia haver mais tempo para que tudo quanto é energia que está presa ao corpo possa libertar-se. Porque essa energia presa ao corpo, evidentemente, se é sujeita a um fogo intenso, como é o fogo da fogueira, ou como é o fogo das fogueiras, atingem uma temperatura próxima do forno de cremação, porque os corpos ficavam cremados, não é? Portanto, embora ao ar livre, mas isso acontecia. E, portanto, essa prática, hoje mais corrente até, que a Igreja até já aceitou, não sei se sabem que a Igreja até há poucos anos atrás, até há coisa de uns 10 anos atrás, não aceita católica. Neste momento até já há uma liturgia própria para acompanhar aquelas cremações. Mas esse processo é exatamente um processo que está relacionado com esses centros e, portanto, conviria a prestarmos atenção nisso. Normalmente, quando não sabemos como fazer, a melhor maneira de fazer é pedir a quem sabe. E quem sabe, e quem sabe bem, em Portugal, são os hindus. Os? Hindus. E, portanto, é uma questão de falar com quem sabe. Porque, quer dizer, há outras pessoas que sabem que não são hindus, mas essas pessoas neste momento não estão ativas. Eu conheço pelo menos uma pessoa, mas não está ativa. E portanto, não pode, porventura, podemos falar com ela, poder-se-á falar com ela, mas digamos que a ajuda dela física, a sua presença seria importante para esse efeito, porque há uma série de práticas, vamos chamar assim, rituais, de oração, etc., que têm que acompanhar o processo. O processo não é simplesmente mecânico, não é? E, portanto, aliás, se vocês têm acompanhado funerais, mesmo de inumação, percebem que o padre que está presente faz realmente, como se costuma dizer, figura de corpo presente. Não faz mais nada que isso, porque não sabe fazer mais nada. A encomendação do defunto é uma encomendação muito fraca. E, portanto, o defunto, de certeza, vai mal encomendado. Na maior parte dos casos. Bem, mas isto porquê? Porque para vocês perceberem que há realmente relações a muitos níveis destas coisas que são importantes para a pessoa e que são explicações para a pessoa. Claro, pode sempre dizer, bem, mas isso aí, como é que se o senhor acredita nisso? E eu direi, não tenho que acreditar, nem tenho que sequer confessar se acredito ou não acredito. Quanto mais não seja, visto que não tenho como explicar plenamente o assunto, só tenho que proceder de uma maneira, que é respeitar. Quanto ao resto, cada um saberá o que fazer, não é? Mas o respeito é fundamental em todos os aspectos. Bem, não sei se haverá mais alguma questão interessante ou importante para referir, além desta dos sentidos superiores e inferiores. Vocês têm neste livro também um bónus, não é? No final do livro há um bónus. Não é, Alessandro? Os contos do Mário Sá Carneiro. Não é? 3 contos do Mário Sá Carneiro, também eles no mesmo sentido dos poemas de Pessoa. E eu chamei-lhe, inclusive o Pessoa chamava Poemas de Ultrasensação, eu chamei aos contos de Ultrasensação. Não, isto é um título meu esse, não está no Mário Sá Carneiro. Mas os 3 contos do Mário Sá Carneiro demonstram rigorosamente que o Mário Sá Carneiro passava com o mesmo tipo de experiências
e que essas experiências, que eram extremamente dolorosas, tal como eram para a pessoa, até ele descobrir o que se passava consigo, o condenaram definitivamente. Ele não conseguiu resistir. Eu creio, inclusive, que no Sá Carneiro essas experiências eram muito mais intensas, muito mais fortes. Porque eram muito mais fortes, porque o próprio Pessoa, em alguns textos que escreve, referindo-se ao Mar Sá Carneiro, dá a noção disso. O Sá Carneiro era um sensacionista. Vocês lembram-se disso? O Pessoa criou uma série de designações para correntes estéticas. Não é? Uma dessas designações é a designação de sensacionismo. Então, o que é o sensacionismo? É uma outra maneira de falar daquilo que nós costumamos chamar de sinestesia. Sentir tudo de todas as maneiras. E quem sentia tudo de todas as maneiras, a pessoa que o Pessoa conhecia, vamos falar assim, a pessoa que o Pessoa conhecia, que sentia mais fortemente tudo de todas as maneiras, quem era? Mar Sá Carneiro. Por exemplo, a Pessoa criou criou várias, não é? E todas elas são derivações do mesmo pensamento, sempre. Por exemplo, a expressão interseccionismo é outra corrente estética da Pessoa. Interseccionismo. O interseccionismo é, avant la lettre, aquilo que nós hoje chamamos de física quântica. Se lemos os poemas interseccionistas da Pessoa, é disso que estamos a falar. Claro que não havia a expressão física quântica na época. Mas tudo isto deriva da mesma forma. E, portanto, o meu livro encaminha-vos no sentido de perceberem estas variações. Perceberem que há uma linha, um fio condutor, uma linha condutora que serve de referência para todas elas. E, portanto, ao contrário do que outros autores referem, inclusivamente, há autores que inclusivamente usam ou tentam explicar a Pessoa e a obra da Pessoa por períodos perfeitamente definidos. Do ano tal ao ano tal foi assim, do ano tal ao ano tal foi assado, do ano tal ao ano tal foi cozido. Nada disso verifica. Nada disso verifica, efetivamente, porque em todos os momentos da vida da Pessoa houve cruzamentos de situações concretas e muito diversas e de passo em frente e de recuo. Portanto, não se pode nunca, quanto a mim, explicar a Pessoa e a obra da Pessoa por essas fases. Uma linha. Exatamente. Não há fases. Há, efetivamente, é uma diferente forma do próprio autor entender o que se está a passar consigo. Mas tudo se passou com ele em toda a sua vida, da mesma maneira. Só que umas vezes sem compreender o que se passava, outras vezes compreendendo o que se passava. A grande chave é essa. Portanto, nessa perspectiva, este livro, certamente, eu não sei se vou ter tempo para fazer outro livro desenvolvendo algumas das coleções e algumas janelas que abro aqui sobre a Pessoa, mas é um livro que apenas aflora a parte do iceberg, pelo menos no que diz respeito. No que diz respeito à Pessoa e aos textos de Pessoa, há outros textos, evidentemente, interessantes sobre estas matérias que são abordadas aqui, mas não há muitos mais. E a vantagem deste livro é, entre outras também, a de vocês terem a certeza que têm os textos integrais. Que é o que não acontece na maior parte dos autores que publicaram alguns destes textos. Que usam uma tesoura muito bem calibrada para cortar aquilo que não lhes interessa, que lhes pode estragar as teses e os preconceitos que eles têm. Eu não usei tesoura nenhuma. Publiquei os textos no inteiro. E, portanto, vocês vão ter acesso a isso. Vocês vão ter, por exemplo, é por esse motivo que vocês, quando lerem o Caminho da Serpente, vão achar estranho que a Pessoa diga: o Caminho da Serpente acabou, não presta. Como é? Então o Caminho da Serpente não era o clímax da obra de Pessoa, segundo alguns autores? Pelos vistos, não. A culpa é de quem publicou o texto e cortou a parte onde se dizia não presta. Estão a ver? E isso acontece em muitos outros textos de Pessoa. Ou se retiraram um texto na íntegra, ainda por cima, alegando que eram elegíveis. Eu conheço muitos desses textos ditos elegíveis que estão datilografados. Como ninguém tinha acesso à arca na altura, só 3 ou 4 pessoas tinham acesso à arca, era possível dizer tudo. Hoje em dia já não é bem assim. Mas, independentemente disso, pronto,
temos que ter alguma cautela, são tudo umas edições antigas, a que temos acesso, porque há muita afirmação que é gratuita, simplesmente. Ou seja, é gratuita porquê? Porque se apoia, se baseia em parcelas de texto e não nos textos integrais ou no texto inteiro.